Desprezo é a melhor estratégia de sedução? Homens e mulheres vão correr atrás de você e te desejar loucamente porque você os despreza? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar um pouco mais, me aprofundar aqui um pouco mais sobre essa dinâmica do desprezo. Será que funciona? Se funciona, como que você deve aplicar? Não é? Como que as pessoas estão fazendo? Enfim, vamos falar um pouco sobre o desprezo e se de fato ele gera esse resultado, né? As pessoas te desejarem loucamente e correrem atrás de você, né? Se você se interessa, então nesse conteúdo fica aí. Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários para eu saber que você está aqui vendo o meu vídeo, não é? E claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, né? Bom, vamos lá, né? Primeiro, por que eu quero falar sobre isso? Desprezo ser ou não ser a melhor estratégia de sedução, né? Eu estava analisando alguns dos dados do meu canal e tudo mais, né? E aí eu vi que muitos vídeos ligados a esse tema estão trazendo pessoas para cá, né? Então faça o homem correr atrás de você, ele ficará louco quando você fizer isso e coisas nesse sentido, né? Inclusive, me deixe saber, você veio parar no meu canal a partir deste tipo de vídeo? Deixa eu saber aqui nos comentários, me diga aí se sim ou não, né? Só assim eu já vou entender bem se é o seu caso ou não, né? E, bom, vamos lá. Primeiro, faz todo sentido que esse tipo de tema traga pessoas pra cá, porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho um treinamento chamado A Arte da Sedução, que é um treinamento sério e profundo sobre a arte da sedução, com mais de 44 horas de conteúdo sobre isso, no Reflexões, né? O Clube do Livro do Thiago Brigado. E por causa desse treinamento, eu soltei vários vídeos vinculados a esse tema, né? Ao tema da sedução. E é claro que por causa disso, muitos temas vinculados à sedução vão trazer pessoas pra cá, né? Então eu resolvi me posicionar em relação a isso de uma forma mais específica, sendo o desprezo ou não, né? Sim ou não, a melhor estratégia de sedução. Vamos lá. Primeira coisa, né? Eu assisti alguns desses vídeos e a real é que, primeiro, muitos deles falam da seguinte dinâmica: despreze as pessoas, né? Despreze porque o desprezo... Tem uns que homens amam o desprezo e coisas nesse sentido, né? Primeiro, qual que é a lógica por trás disso, né? A lógica por trás disso é simples. A partir do momento que você despreza alguém, a pessoa fica desesperada para entender o motivo daquele desprezo, não é? Se alguém está te conduzindo a isso, ou seja, será que a pessoa não tem valor e não merece você e coisas nesse sentido, e por isso ela fica ali tentando resolver esse enigma, né? E permanece ali na sua presença. O problema disso, tá? É que muitas vezes isso é colocado como uma estratégia isolada e isso pode muito mais te prejudicar do que te ajudar, te colocar até no nível meio neurótico, e você vai entender por quê, né? Primeiro, isso é interessante que tem uma boa audiência esse tema, né? Por que isso tem uma boa audiência? Porque primeiro, a gente quer fazer isso, tá? A real é essa, a gente quer fazer isso, né? Então talvez você já tenha se chateado com alguém, uma pessoa demorou demais para te responder, uma pessoa não tá te dando a atenção que você quer, aí você vai lá, entra num vídeo, ouve que desprezo é uma puta de uma estratégia, pá, começa a desprezar todo mundo. Isso vai te dar um alívio, porque você vai se vingar, não é? Você vai se sentir ali como se olho por olho, dente por dente, esse tipo de coisa, né? Tanto que o teor do vídeo é bem isso, né? É bem tipo se vingue, pise, despreze, faça a pessoa chorar por você e tudo mais, né? Agora, qual que é o problema? Bom, primeira coisa, tá? Se você faz isso por vingança, não é? Olha, talvez você até sinta ali um certo prazer naquilo, né? Ou seja, aquilo de certa forma se desenvolva como um alívio momentâneo, não é? O problema é que, se você fizer baseado nisso, você não vai sustentar essa estratégia e você vai se ferrar, né? Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa te der um pouquinho de atenção, ou quando você falar, meu, agora eu quero, ou eu acho que agora deu certo, pá, você vai lá, dá toda a atenção e acabou, né? Ou seja, a pessoa talvez vá lá, mata a curiosidade, soluciona o enigma e começa a te desprezar ou qualquer coisa nesse sentido. Então veja, qual que é o ponto aqui? Veja, se você quer se vingar, né? Se você quer se vingar, será que essa é a melhor forma? Então, na verdade, eu acho melhor o seguinte: termina e acabou, não é? Pare de falar com a pessoa, mas desvincule-se dela, né? Eu não vou explorar, lógico, esse ponto que não é o tema, mas o ponto é esse. Se você está buscando essa vingança, olha, se você ficar, você vai, na verdade, criar mais expectativas, tá? Talvez você fique neurótico ou neurótico, ou seja, você vai lá, não responde, né? Aí daqui a pouco, ou até como alguns falaram, você vai lá, não responde e posta um stories na balada, né? Bom, aí daqui a pouco, você que vai estar lá vendo se a pessoa ficou online ou não, né? Se ela viu o seu story ou não,
né? Ou daqui a pouco, quando você responder, você vai pensar, putz, e agora? Será que eu quebrei a coisa? Ou seja, a coisa vai ficar muito complexa para você administrar dentro da tua própria cabeça. E daqui a pouco é você que não vai ter tanto valor assim para a pessoa, porque, veja, não é bem assim, né? Não é que as pessoas amam pessoas que desprezam, não, tá? Não é bem assim. Mas vamos lá, esse é o primeiro aspecto, né? O outro aspecto é você olhar para o desprezo da seguinte forma. A melhor estratégia como início. É outra coisa que eu vi em vídeos. Ou seja, você vai lá, né? E você pega, até porque talvez isso tenha acontecido com você. Tipo, alguém foi lá, te desprezou, né? E aí você, daqui a pouco você fala, cara, eu não paro de pensar na pessoa porque ela não me responde, ela não fala mais comigo e blá, 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 blá. Pronto. Aí você fala, então, peraí, essa é uma estratégia que funciona pra caramba. Olha o que ela tá fazendo comigo, não é? Aí você vai querer replicar. Tá. Qual que é o problema? Se você acha que o desprezo é o fator motivador para a pessoa te conduzir, né, a esse desespero, a esse desejo maluco e tudo mais, você vai começar a querer desprezar as pessoas de uma forma quase que instantânea. Não dou atenção e se torna fria, né? Tem uma personalidade sedutora chamada Coquette. É ela que tem basicamente esta estratégia como a sua base, né? E é uma das personalidades sedutoras mais poderosas de fato. Eu até expliquei um pouco disso no meu canal, vou deixar o link aqui para você assistir, né? E entender um pouco mais do que compõe essa personalidade sedutora, né? Só que qual que é o ponto ignorado aqui? O ponto ignorado disso daí é que não é um desprezo imediato que vai funcionar, por exemplo, não é? É, na verdade, algo colocado no meio de uma cadeia de movimentos e acontecimentos. Se você analisar, por exemplo, o próprio efeito disso em você, você vai ver que não é que a pessoa do nada te desprezou. Na verdade, ela foi muito legal, carinhosa, carismática, te ajudou, estava junto com você, e alguma coisa depois disso começou a acontecer e você começou a sentir que ela não te dava mais o mesmo valor de antes, né? Logo, mais uma vez, se você olha o desprezo como algo solto, por exemplo, né? E aí você vai lá e bota na tua estratégia de sedução, o que é muito provável que aconteça é que as pessoas não se aproximem de você, porque você se torna uma pessoa fria, indiferente, que não tem aquele quê da atração, né? E outra coisa, o que de fato compõe-se ali com esse desprezo, quando você começa, quando você termina, não é outra coisa, é outra coisa que não fica meio clara em muitos desses vídeos, né? Então, mais uma vez, até porque não tem uma resposta específica para isso, lógico, não é? Só que, de qualquer forma, olha o risco que você está correndo. Quando você olha para o desprezo como uma estratégia de sedução, você cai nesse mundaréu de dúvidas e se você parar para analisar, você vai ver que aquilo muito mais te afasta de um processo sedutor efetivo e que traz uma pessoa de qualidade para sua vida do que o contrário, né? Eu lembro que quando eu tenho mentorado sobre a arte da sedução e lá atrás, bem no começo, né, dessa mentoria, a gente falou um pouco sobre essa questão. Inclusive quando eu estava, né, dando mais uma vez a aula sobre a personalidade sedutora Coquette. E aí a gente estava fazendo essa análise, eu estava explicando para ele o meu ponto de vista sobre essa questão do demorar para responder e tudo mais, né? E aí, uma das coisas que eu coloco, e até já trago para você, é o seguinte: se isso é totalmente mecânico na tua vida, sabe o que vai acontecer? Você não vai sustentar isso, isso vai enfraquecer a sua personalidade e você vai ter piores resultados do que melhores resultados. Tá? Porque há pessoas que são mais difíceis mesmo, né? Que talvez, como eu disse aqui, tenha a personalidade sedutora Coquette como a sua personalidade sedutora dominante, né? Na verdade, são 9 personalidades sedutoras. E uma delas é a Coquette. As outras tem a natural, tem o encantador, tem o carismático. Ou seja, muito provavelmente, a maioria das pessoas que caem nessa ideia do desprezo não são pessoas que sabem fazer isso ou que têm essa atitude, digamos assim, como uma atitude natural. E mais uma vez, o desprezo, ele é o que exatamente, né? Se você não compreender isso, né? Principalmente porque se fala nessa linguagem de desprezo só a palavra, você não sabe em qual, né, vamos dizer assim, de qual forma você vai traduzir isso na tua vida, ou seja, o que é desprezo exatamente, né? O que você de fato precisa fazer para que a pessoa se sinta desprezada, por exemplo? Então, olha só o limbo, não é? Que uma reflexão pobre sobre um tema pode gerar na sua vida.
Daqui a pouco você perde uma pessoa legal porque você ficou desprezando essa pessoa, né? Ou daqui a pouco você se torna uma pessoa que só quer se vingar dos outros, né? Ou talvez você se torne uma pessoa fria e que apague grande parte do que de fato é sedutor e chama atenção na sua personalidade, né? Então, veja bem, a primeira coisa que você precisa entender de tudo que eu tô falando aqui é o seguinte: o que isso significa para você? Né? Ou seja, olhe para a sua vida, veja como isso aconteceu na sua vida e veja principalmente como que você aplicou e qual foi o resultado disso. É muito provável que você não enxergue coisas boas, mas se convença disso, ou talvez porque você já se ferrou na mão de alguém que fez isso com você, ou porque você quer se vingar de alguém com outra pessoa, fazer outra pessoa pagar e tal. Como eu vejo muitas vezes em comentários. Eu nunca mais vou me apaixonar por ninguém, porque as pessoas de hoje em dia não estão nem aí pra ninguém. Tá, isso não é sustentável, isso é um desabafo, isso não é uma postura de vida. Isso é uma coisa que você tá falando ali pra você ficar se sentindo bem, até pra outras pessoas curtirem e falar isso mesmo, miga, e coisas assim. Mas você não vai sustentar. Você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Então, veja bem, pra concluir essa reflexão, essa postura coquete, né, que inclusive, duas coisas. Assista o vídeo que eu já falei pra você, que é a personalidade sedutora mais poderosa, né, que é o coquetismo e tal. E assista também uma outra aula que ainda está disponível, que é a primeira aula do treinamento Arte da Sedução, onde eu explico o que é sedução. Tá certo? Pra você entender, e eu vou deixar o link aqui, né, por isso que eu fiz esse gesto. Então o que acontece é, você precisa entender que a sedução, ela é uma forma de se relacionar. Tá certo? Ela é uma forma de se relacionar. E você isolar certas coisas vai muito mais te prejudicar do que te ajudar. Por exemplo, tem aqui até alguns temas do treinamento. Cria uma falsa noção de segurança, é a estratégia 2. Aparente ser um objeto de desejo, é a estratégia 4. Cria uma necessidade, desperte ansiedade e descontentamento, é a estratégia 5. Não é? Crie tentação, estratégia 8. Desencaminhe, criando prazer e confusão, a fase 2 do processo sedutor. O que eu quero dizer para você aqui? Bom, você pode pegar essas coisas isoladas e aplicar na tua vida. Pode, você pode. Agora, qual que é a probabilidade de dar certo? Bom, é muito menor do que se você entende o processo que desencadeia tudo aquilo, não é? Da mesma forma que, por exemplo, nós aprendemos tudo. Você aprende a falar, você aprende a andar, você aprende a fazer qualquer coisa a partir de um processo, não é? Bom, relacionar-se com as pessoas é a mesma coisa. O problema é que a gente quer fazer tudo de forma tão automática e improvisada que a gente acha que coisas aleatórias elas vão compor a nossa forma de lidar com as pessoas e aquilo vai gerar um puta resultado. O problema é que, como eu inclusive recebo de dúvidas dos próprios alunos nas aulas, né? Só que lá tem as aulas organizadinhas, sequenciais e tal no treinamento, o que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, mas quando eu começo, quando eu termino, quanto tempo eu faço e tal. Por quê? Porque, mais uma vez, uma estratégia isolada não responde todo o enigma. Então, a arte da sedução ela é mais complexa, não é? Então, desprezo é a melhor estratégia de sedução? Não! Por que não? Porque ela isolada vai te gerar muito mais problemas, como eu acabei de te falar, do que o contrário. Mais uma vez, se você não entende se isso compõe a sua personalidade, se você não entende o motivador disso, se você não entende o momento em que você aplica isso na sua arte da sedução ou no seu processo sedutor, o que muito mais vai acontecer é você agir de uma forma que não te satisfaz, agir de uma forma que apaga quem você é e, principalmente, colocar-se como uma pessoa fria, indiferente e que, na verdade, as pessoas vão querer muito mais se afastar do que se aproximar, porque você faz isso ou cedo demais, ou no momento errado, porque você não tem repertório para entender se agora é a hora de você fazer A, B ou C. Sacou a ideia? Da mesma forma, quando você, por exemplo, não sei se, né, o que você faz na vida, mas se você já fez algum treinamento de vendas, você vai ver que tem um momento certo de você falar o preço, tem um momento certo de você falar certas coisas. É a mesma coisa aqui. Por que você acha que em algo muito mais profundo na psicologia humana vai ser algo tão isolado, tão solto e tão assim caricato como é colocado, né? Despreze que os homens vão chorar. Meu Deus, se você... Ah, pelo amor de Deus, então tome cuidado. O meu vídeo aqui pra você, o que talvez até passa com que tenha menos visualizações do que esses aí, né? É mandar a real pra você. Então, cuidado na hora de fazer isso. Tem poder? Tem poder. Inclusive, essas duas aulas vão te ajudar a entender melhor isso, não é? Porque você vai ver que eu falo com muito mais profundidade do que muitos desses vídeos, tá certo? E principalmente, eu te mando a real aqui. Eu quero te mandar algo que melhore a tua vida. Não algo que te alivie porque você quer se vingar do crush que não te deu atenção antes. Não, eu quero te mostrar
Uma forma de se relacionar com as pessoas, de se compreender e, como eu sempre falo, de ser uma pessoa madura e atraente de fato. Porque a partir do momento que você se transforma em alguém mais maduro, você adquire mais controle sobre as coisas e automaticamente as pessoas tendem a se sentirem mais atraídas por você, né? Que é uma outra aula que eu também tenho disponível gratuitamente, que é do Portal Poder Social, que eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Então, espero que essa reflexão sobre o desprezo te ajude a lidar melhor com isso. E antes de você continuar com essas estratégias, reflita um pouco mais, reassista até esse vídeo, se for o caso, reassista as aulas que eu acabei de indicar para você, porque aí sim você vai começar a entender melhor o que é uma boa estratégia e o que não é uma boa estratégia, de acordo com quem você é e de acordo com o que você vive, e não como algo genérico, como se fosse ali uma luva que cabe em qualquer mão ou uma chave que abre qualquer porta, porque com certeza não é. Beleza? Me deixe saber nos comentários aí qual foi o melhor aprendizado sobre essa reflexão para você e todas as outras perguntas, né? Você veio por algum desses vídeos? Me deixe saber nos comentários e, claro, assista as aulas que eu acabei de te indicar aí, certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima #AulaDoObrigado.